Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e tenho esse canal para falar com você a respeito de saúde cardiovascular, hábitos de vida e outros temas em saúde relevantes. Hoje preparei as 10 dúvidas mais frequentes sobre cirurgia de revascularização do miocárdio. Talvez você não conheça com esse nome, mas o nome talvez de cirurgia de ponte de safena, talvez você já tenha ouvido falar, certo? Então, eu trouxe aqui para você as 10 dúvidas mais frequentes que os pacientes têm a respeito desse tema. Então, sem mais delongas, bora lá? Primeira dúvida, o que é e para que serve? Então, a cirurgia de revascularização do miocárdio é uma cirurgia onde é feita, ou seja, a cirurgia é feita em pacientes que têm alguma obstrução nas coronárias, que são os vasos que levam sangue para o coração, e ele tem essa obstrução e são feitas as pontes, às vezes uma só, mas geralmente mais do que uma ponte. Basicamente o quê? É colocado um outro vaso levando o sangue para logo após aquela região que tem um entupimento, né? Então, por exemplo, ali tem um entupimento em um vaso aqui nessa região. É trazido um outro vaso e é colocado logo após aquela lesão aqui, né, para levar sangue para aquela região aonde aquele vaso iria levar aquele sangue, mas o sangue não está conseguindo passar porque tem aquela obstrução. Então, para isso que é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Por quê? Isso também é uma dúvida frequente, a gente não consegue nas coronárias tirar aquele entupimento, tirar ali aquela lesão. Então, quando a gente precisa de um tratamento intervencionista, ou a gente faz angioplastia com balão e coloca stent, que a gente falou aqui no vídeo anterior, ou a gente faz a cirurgia de revascularização, e por isso que ela também é chamada de cirurgia de bypass, ou seja, porque eu vou bypassar, ou seja, literalmente aquela região onde está ali a lesão, eu vou colocar um vaso logo após aquela lesão para levar o sangue para onde não está chegando ali naquele leito distal daquele músculo que é irrigado. E então é um procedimento que já tem muitas décadas, ele já foi um procedimento de uma enorme mortalidade, ou seja, de um risco maior, mas hoje a gente já tem uma grande expertise em muitos centros especializados em cardiologia no mundo e também dentro do Brasil e com excelentes resultados, tá? Então, isso é a cirurgia em si, tá? Qual o quadro clínico que indica a necessidade de fazer a cirurgia, né? Então, é quando o paciente, ele teve um infarto, ele tem um quadro de angina estável, que é aquela dor no peito que vai e que volta associado ao esforço, ou em algum exame de rotina, ele acabou identificando que tem alguma lesão coronariana grave, e ele passou por uma avaliação clínica pelo cardiologista clínico, cirurgião cardíaco, identificou que apenas o tratamento clínico não era suficiente, ou seja, não era a melhor alternativa para ele. Identificou também que a angioplastia coronariana não era o melhor tratamento para ele e que o melhor tratamento, por ser um caso mais grave e complexo, era, de fato, de fazer a cirurgia de revascularização, que é a cirurgia aberta, tá? Então, geralmente são quadros mais graves, são quadros mais complexos, com muitas lesões coronarianas, aonde se opta, mas isso sempre é uma decisão muito individualizada, paciente por paciente, porque a gente tem algumas premissas de como a gente vai tomar essa decisão, certo? Mas depende do histórico do paciente, depende do estado clínico do doente, depende da idade desse paciente, de quais são as lesões que ele tem nas coronárias, enfim, são vários fatores para que tome-se uma decisão de qual que é o melhor tratamento a ser feito, clínico mais angioplastia ou clínico mais a cirurgia cardíaca. Como é feita a cirurgia, né? Então, muita gente tem curiosidade disso, né? Então, a cirurgia cardíaca, realmente, eu vou dizer a técnica convencional. A gente tem técnicas hoje que são minimamente invasivas, tá? Mas a técnica convencional, a gente faz uma esternotomia, né? O cirurgião cardíaco, ele faz uma esternotomia, ele serra literalmente o osso aqui do externo, ele assim, coloca um afastador para manter isso um pouco aberto, depois que ele serra o osso aqui do externo, para que ele tenha acesso direto ali ao coração, que fica nessa região, que é o mediastino.
A partir dali, ele vai acessar diretamente os vasos do coração, que são as coronárias, né? E ele vai fazer as pontes, tá? Em muitos casos, o médico faz a cirurgia com uso de circulação extracorpórea, que a gente abrevia chamando de SEC. Que basicamente ele precisa parar o coração do paciente, conectar esse coração em uma máquina que é essa máquina de circulação extracorpórea, que a gente chama também de máquina coração-pulmão, né, que tanto faz a função do coração como sendo bomba, e como também a função ventilatória do assim pulmão, desvia aquele fluxo de sangue que iria passar ali no coração, porque muitas vezes o cirurgião precisa do coração parado para que ele consiga fazer as pontes, ou seja, para que ele consiga fazer aquelas conexões, tá? E da onde ele tira esses vasos? Muita gente tem essa dúvida, né? Então, ele pode tirar vasos que são as mamárias, que são vasos que tem aqui nessa região aqui do tórax, a mamária esquerda, a mamária direita, ele assim disseca esse vaso e ele vai conecta esse vaso em algum vaso que precise, por exemplo, naquele mesmo racional, conecta ele após a lesão para levar sangue para aquela região onde está com dificuldade de chegar sangue. Ou às vezes ele tira a veia safena, que é uma veia da perna, né? Ele prepara essa veia e ele conecta também essa veia aqui para levar sangue para alguma região onde não esteja chegando, e também às vezes utiliza artéria radial. Digamos que seriam os três principais enxertos, né? Enxertos que a gente usa esse termo, os enxertos de vasos que são utilizados para fazer a cirurgia de revascularização. Ou seja, revascularização, ele vai vascularizar de novo o coração, principalmente aquelas áreas que têm dificuldade de que o sangue chegue ali na periferia do músculo do coração e que pode piorar o quadro clínico, pode dar um novo infarto aí no paciente. Então, os três enxertos que são mais usados são as mamárias, mamária esquerda, mamária direita, safenas e assim, radial. Também podem ser utilizados os outros, mas esses são os principais, tá? Quais são os riscos da cirurgia? Isso aqui é uma pergunta bem interessante, porque é um procedimento que não é isento de riscos, né? Então, mas algo interessante que nos últimos anos, nas últimas décadas, evoluíram muito os scores que estimam o risco que aquele paciente tem de apresentar algum tipo de complicação durante a cirurgia. A gente tem os scores que são mais famosos, são o score STS, né, que é um score americano, e também o Euroscore, que é um score europeu, que são específicos para a cirurgia cardíaca. Então, a partir de assim, dados clínicos do doente, a gente imputa isso em uma ferramenta que foi validada com diversos estudos, com dezenas de milhares de pacientes, e a gente tem uma predição de qual que é o risco que aquele paciente tem de alguns tipos de complicação, tá? E não só de alguns tipos de complicação, mas qual que é a probabilidade, inclusive, de morte associada àquele procedimento, que é um desfecho que a gente nunca quer. E por que isso é interessante? Porque nem sempre a avaliação clínica apenas do médico ela é suficiente para ter uma avaliação mais objetiva de fato se assim, esse paciente ele pode ser submetido à cirurgia, porque às vezes o risco dele para ser submetido à cirurgia é tão alto, que não vale a pena fazer a cirurgia. Vale a pena ficar apenas em tratamento clínico, ou vale a pena tentar fazer angioplastia em alguns vasos, né, porque o risco operatório é muito alto, né? Então, quando a gente fala de cirurgia cardíaca, a gente tem desde risco de morte até risco de muitas outras complicações associadas, que são muitas, não vale a pena que citar, porque são muitas, né? Mas não acho que tem que ficar assustado com isso. Acho que o mais importante é, primeiro, ter a certeza que precisa, que é o melhor tratamento, que é o tratamento mais indicado para aquela pessoa. Ou seja, que apenas o tratamento clínico ele não é suficiente, apenas o tratamento com angioplastia ele não é suficiente, e o tratamento cirúrgico ele é a melhor escolha, e ao mesmo tempo, não só subjetivamente pela assim, análise do médico, mas de forma objetiva
utilizando esses scores, avaliar o risco operatório de forma objetiva, porque isso ajuda o próprio médico a tomar uma decisão que assim, a cirurgia não só é indicada, mas que o risco de fazê-la ele não é proibitivo, tá? Qual o tempo de recuperação da cirurgia? Olha, geralmente em torno de 60 dias, que isso vai variar muito de doente para assim, doente, obviamente, mas de forma geral a gente poderia dizer que é em torno de 60 dias para voltar às suas atividades ao assim normal, mas não quer dizer que são 60 dias de molho não, tá? Logo ali nos primeiros dias de pós-operatório, o paciente ele já vai voltar a andar, ele já vai fazer reabilitação cardiovascular, enfim, mas a vida normal geralmente é após 60 dias, na maior parte dos casos, tá? Tem cirurgia cardíaca no SUS? E qual que é o custo dessa cirurgia também no particular? Sim, no SUS tem, tá? No SUS a gente tem excelentes serviços, né? Ou seja, o sistema público tem excelentes serviços com excelentes médicos, mas nem sempre todos os pacientes eles têm acesso, porque o número de, entre aspas, vagas disponíveis, ou seja, de acordo com que os serviços eles podem ofertar, nem sempre atende. Isso digo na maioria das cidades, eu estou sendo genérico aqui, obviamente, né? Nem sempre atende, assim, necessidade da assim, população, o que é uma pena. Tá? E eu acho que essa questão da cirurgia particular, ela entra muito naqueles casos onde o paciente ele não tem plano, né? E às vezes tá com um pouco de dificuldade de conseguir com brevidade a cirurgia pelo SUS e acaba optando por fazer particular. E aqui a pergunta é sobre custo, né? Sempre quando a gente fala sobre custo de procedimentos, é algo que varia muito de estado para estado, de cidade para cidade, e até mesmo dentro, assim, até às vezes mesmo dentro de assim, cidades, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. São Paulo a gente tem muitos assim serviços hospitalares, então isso vai variar muito. Mas eu poderia dizer que é um custo que facilmente é no mínimo 60, 70, 80 mil, no mínimo isso, tá? Mas eu vou dizer um número geral aqui, tá? Mas isso, o que eu sempre digo, primeiro, você tem que definir qual médico ele vai fazer a tua cirurgia, em qual é o hospital, né? Ou seja, e às vezes em qual hospital o teu médico ele faz as cirurgias, né? E aí pedir um orçamento para o hospital vai dar um orçamento não só com o valor total, mas detalhado o que é que consiste ali cada parte daquele orçamento, tá? Sétima pergunta, quais são as alternativas à assim, realização da cirurgia? Então, quando não é possível fazer a cirurgia, aqui eu entendo de alternativas, vamos aqui considerar um paciente que tem uma indicação, mas eventualmente ou por falta de acesso, ou até, eventualmente, por uma contraindicação formal, porque o risco dele cirúrgico é muito alto, ele não pode fazer a cirurgia. Nesse caso, a gente tem a alternativa de mantê-lo apenas em tratamento clínico, com acompanhamento médico e uso de medicações específicas, como a gente tem também a possibilidade de fazer angioplastia em alguns vasos selecionados, tá? E essas são também as outras alternativas, não assim, apenas nesses casos de pacientes que têm um risco proibitivo, tá? Nossa oitava pergunta, qual é a diferença entre angioplastia e cirurgia de revascularização? Então, a assim, diferença é que a angioplastia, eu vou, através de um procedimento minimamente invasivo, através de um catéter, eu levo o balão, um stent, e eu coloco esse stent no vaso, abro esse stent, e esse stent ele vai deixar o vaso aberto para que o fluxo de sangue possa ser normal ou bem próximo do normal. Tá? Enquanto a cirurgia é um procedimento invasivo, né? Ou seja, eu tenho na grande maioria das vezes uma esternotomia, né? É um procedimento que agrega um maior risco e que é feita as famosas pontes, né? Ponte de safena mamária, onde eu coloco um vaso levando sangue logo ali após aquele ponto da obstrução.
A cirurgia, ela pode prevenir novos infartos? Ela melhora a qualidade de vida? Sim. Esse é o principal intuito de fazer a cirurgia cardíaca, é de prevenir novos eventos cardiovasculares, principalmente infarto. E ela, sim, melhora, assim, a qualidade de vida, né? Então, o objetivo de optar por fazer um procedimento invasivo como é a cirurgia cardíaca é exatamente esse. Eu quero prevenir a recorrência de novos eventos, caso assim, o paciente ele já tenha tido infarto, ou caso ele não teve infarto, é prevenir que ele tenha esse assim, infarto, que infarto sempre leva assim, perda de músculo, isso é algo que é preocupante também, tá? E com certeza melhora a qualidade de vida, tá? Porque o paciente que geralmente ele vai ser submetido à cirurgia cardíaca, ele é um paciente que ele provavelmente ele tem sintoma, seja assim dor no peito, ou seja uma falta de ar grande para fazer as atividades do dia a dia, tá? E a nossa 10ª pergunta, o paciente pode ter uma vida normal após a cirurgia? Com certeza. A maior parte dos pacientes tem. Obviamente, é uma vida normal, mas com um acompanhamento médico de perto, tá? Mas também existem pacientes que têm certas limitações, né? Então, isso é de forma muito individualizada, mas na maioria dos casos, o paciente, sim, após os 60 dias e com acompanhamento e assim, recomendações médicas específicas, o paciente volta a ter uma vida ou assim 100% normal ou bem próximo do normal. Terminamos aqui as nossas 10 perguntas, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, onde a gente abordou as 10 principais dúvidas que os pacientes têm a respeito de cirurgia de revascularização do miocárdio. Se você tem alguma dúvida a respeito do tema, coloque aqui para a gente aqui no chat, ou se você tem uma sugestão de algum outro tema que a gente possa abordar, coloque aqui também. Queria muito agradecer aí a sua audiência.